Oi gente, tudo bem? Hoje eu, Stephanie e a Maria Eduarda vamos apresentar o conto A Desejada das Gentes, que foi publicado em 1896, entregando a obra Várias Histórias de Machado de Assis. Vamos abordar assuntos como tema, personagens, tempo e espaço, enredo, foco narrativo e os nossos comentários pessoais. Antes de falar sobre o conto, vamos entender um pouquinho quem foi Machado de Assis, o autor da história. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Filho de uma família super pobre, foi criada pela sua madrasta. Foi autoditada e aprendeu várias línguas por conta própria. Trabalhou como tipógrafo e revisor, o que o aproximou da literatura. Foi um dos maiores escritores brasileiros, que escreveu as obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Porpa. Foi casado com Carolina Augusta, que foi a mulher ideal para a sua vida. Quando o Machado sofria de epilepsia, ela o ajudava nas revisões dos textos e cuidava dele. Ele também foi poeta, cronista e dramaturgo. Em 1897, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, tornando seu primeiro presidente. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1808, deixando um legado para a literatura do Brasil. O enredo gira em torno de Quintilha, a moça mais bela e cobiçada por muitos homens, especialmente pelo conselheiro, o narrador da história. Apaixonado por Quintilha, tenta conquistá-la, mas ela sempre demonstra muita frieza e indiferença para seus pretendentes. O conselheiro sendo o único que havia um pouco de contato com a mesma. Conselheiro e João Nóbrega, seu colega de trabalho, apostaram pelo amor da mesma. Mas logo após discutirem, João se mudou para outra cidade e acabou falecendo meses depois. Após o conselheiro se declarar para a moça, ela o recusou, porém ele persistiu nessa paixão. E eles acabaram se casando no leito de morte de Quintilha, onde ela passou seus últimos dias ao lado dele. O tema é retratado por cobiça, amor, sofrimento e morte. O amor, ele vem como algo profundo e silencioso, como é apresentado nos trechos a seguir. Não lhe posso dizer, nem o Senhor compreenderia nada, o que foram as horas que ali passei, incorporando na minha vida toda a vida que jorrava dela. Éramos dois sócios, que entravam no comércio da vida com diferente capital. Eu, tudo o que possuía, ela quase um óbolo. Em ambos é possível ver que o amor que Quintilha sentia pelo conselheiro não era o mesmo que conselheiro sentia por Quintilha. Conselheiro se doava muito para esse sentimento, enquanto Quintilha não se doava quase nada. Já o sofrimento aparece como resultado direto do amor desigual. O amor de Quintilha podia dizer-se alguma coisa parecida com isso. Foi o que o matou, e o que ainda hoje me dói. Veja minha mão, treme-lhe ainda. Nos dois trechos mostra a consequência do amor não correspondido por Quintilha. A cobiça está presente em falas onde deixam claro que Quintilha não era apenas amada, mas sim desejada, como o próprio título do conto sugere. Segundo ele, os tais rapazes do teatro evitavam falar dos bens da moça, que eram um dos feitiços dela, e uma das causas prováveis da desconsolação de uns e dos sarcasmos de todos. Seus bens materiais foram confundidos com seu encanto, trazendo a ideia de que a cobiça é maior do que o amor. Combatamos pela nossa Quintilha, minha ou tua, mas provavelmente minha, porque sou mais bonito que tu. Aqui a disputa vira mais vaidosa do que amorosa. A morte tem presença constante e serve como um fim do ciclo. Morreu em 1859, 20 de abril. Nunca me há de esquecer esse dia. A morte de Quintilha sela o fim de uma possibilidade amorosa, selando o fim de uma história vivida mais silenciosamente do que por gestos. A moléstia do tio foi breve, ajudada da velhice, levou em 2 semanas. Digo-lhe aqui que a morte dele lembrou-me a de meu pai, e a dor que então senti foi quase a mesma. As mortes sucessivas mostram um universo onde o sofrimento molda a personalidade. O foco do conto
era o amor que o conselheiro sentiu pela falecida Quentilha, que quando viva, a moça era considerada a mais bela e a mais desejada por todos os homens. Mas apenas o conselheiro tinha o privilégio de ser correspondido por ela, mesmo ela não cogitando a ideia de ser casada um dia. A obra se passa no Rio de Janeiro, onde o tempo é marcado como psicológico. Ele se manifesta quando o narrador olha para dentro de si, explorando seus sentimentos e memórias. Ao invés de uma linha cronológica objetiva, o que vemos é o tempo da consciência, da recordação e do afeto. Já o público-alvo do conto era a sociedade brasileira da época, a qual ele retratava de forma irônica e crítica. Bom, gente, agora que já descrevemos a obra, retratamos como ela foi escrita, o autor, enfim, todo o enredo da obra, vamos apresentar para vocês o nosso comentário, o que achamos de marcante na obra e falar se recomendaríamos ou não a obra. A obra, ela descreve bastante os sentimentos do conselheiro pela Quentilha, e eu acho isso algo muito bonito, porque não é demonstrado nos dias de hoje com facilidade. Geralmente são sempre as moças que são retratadas como apaixonadas pelos homens. E eu acho que, por ser uma obra muito antiga, a linguagem às vezes pode ser difícil pelo entendimento. Mas é muito boa a obra, eu recomendo. Bom, eu particularmente gostei, principalmente da forma de como o conselheiro falava sobre a falecida Quentilha, a forma de como ele demonstrava o amor que sentia pela mesma, mesmo falecida e rejeitando ele pela primeira vez, quando pediu ela em casamento, e ela mesma falando que não queria, pedindo desculpa pra ele continuou insistindo no amor que sentia pela mesma, o que é muito bonito e que não vemos no dia de hoje também. Igual a Madu falou, a linguagem era meio complicada, então quem não tem uma certa facilidade ou não tem o costume de ler, pode achar assim uma obra difícil, sem pé nem cabeça. Pode achar uma obra meio chata e muito antiga. Não é que não seja, mas uma obra... Você chamou a obra de chata. Ai, que ódio, tá indo tão bem. Mas então, gente, eu recomendo a obra e eu releria de novo. Gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!